Ontem mesmo eu falei com uma jornalista muito influente nos Estados Unidos, de uma agência de notícias que é a melhor do ponto de vista médico, né, que está lidando com todas as estatísticas e notícias. Ela falou, veja, eu conversei com vários epidemiologistas americanos e eles falaram, nós temos que ficar de olho o que esse vírus faz com as crianças. Porque dependendo do que ele faz com as crianças, se ele realmente pegar as crianças, agora que os adultos estão começando a ficar vacinados, a coisa é grave. Esse negócio vai durar muito tempo. Bom, o sul dos Estados Unidos está tendo recorde de internação de UTIs pediátricas. Os Estados Unidos nunca viu nada igual. Texas, Flórida, Alabama, Louisiana, Mississippi, Missouri, todos esses lugares estão tendo, além das UTIs de adulto, UTIs pediátricas tendo lotação completa. E mais do que isso, eles estão detectando casos crônicos, de Covid crônico em crianças. O que mostra que, como eu disse lá atrás, esse é um vírus para não se ter, para não se pegar. Não é um vírus que você, como é, né, 90% das pessoas vão ser assintomáticos na primeira infecção, tudo bem. Não, porque 20 a 30% das pessoas que nem sabem que tiveram Covid, porque não tiveram sintomas, vão ter Covid crônico. E o Covid crônico ataca qualquer órgão do corpo. Sistema nervoso, coração, pulmão, pâncreas, intestino, glândulas. Nós estamos vendo casos de diabetes por Covid crônico. É uma coisa, assim, assustadora. Ataca as células do pâncreas, né? Então, quando você fala de escolas abrirem com professores ainda não vacinados, com crianças que não estão nem perto de receber a primeira dose da vacina, é o método Coliseu novamente, entendeu? Você joga no Coliseu e vê quem os leões comem e quem os leões deixam passar. Eu vi isso muito antes, porque, evidentemente, neuro é minha área, né? E os meus colegas lá nos Estados Unidos começaram a dizer, olha, nós jogamos o coronavírus em cultura de neurônio e foi um devastador, tá? O troço entra e começa, né? E não é só isso, os vasos sanguíneos do cérebro, os capilares cerebrais, são atacados, da mesma maneira que os capilares do coração ou do pulmão, porque é uma doença vascular, tá? Não é um vírus respiratório típico que a gente, né? Ele é realmente uma bomba biológica, né? Aí, as pessoas falam, não, tem o paladar, queda de, né, paladar, cheiro e tal. Não é só isso. Teve lesões auditivas, lesões visuais, eu já falei, os derrames, e começaram a ter distúrbios psiquiátricos. Pessoas entrando em delírio, em distúrbio paranoico, né? O que mostra um grau de lesão neurológico importante. Eu não sei se vocês lembram, no começo da primeira onda, teve várias pessoas que se suicidaram pulando de janelas de hospitais. Na Bahia teve pelo menos 3 casos, em Salvador, de pacientes que acordaram, né, em distúrbio, num delírio, e simplesmente pularam pela janela. Tá? Então, a questão neurológica, ela é gravíssima. E ainda mais quando a gente novamente fala de adolescentes e crianças, que estão numa fase de desenvolvimento ainda neurológico, né? Então, por isso que eu digo, sem saber o que é essa Covid crônica, porque faz muito pouco tempo que a gente está tendo, nós vamos ter que esperar anos para ver as consequências, você abrir escolas, e aí teve alguns pediatras que vieram no nosso comitê ano passado, não, mas as crianças estão tendo sofrimento cognitivo, estão tendo... o meu argumento foi, não, é evidente que estão. A socialização é fundamental no desenvolvimento cognitivo da infância. Mas entre isso e morrer de Covid, ou ter um distúrbio pro resto da vida, eu deixaria todos os meus filhos em casa. Eu tenho 3, são grandões, mas se fossem crianças, não iriam para a escola de jeito nenhum. Não interessa, eu ia brincar de casinha com eles, de robô, jogar botão, mas de forma alguma eu ia expor meus filhos numa idade dessas, né, vamos lá, 7 a 18 anos, a possibilidade de ter uma sequela para o resto da vida. Porque o distúrbio cognitivo nessa idade você recupera, dá tempo. A plasticidade cerebral permite que você recupere, porque eles têm muita plasticidade cerebral nessa idade. Assumindo que as crianças já falam, né, o período crítico de fala é mais cedo, mas isso acontece na família, principalmente, então dá para recuperar. Então, esse negócio de dizer que nós temos que abrir escola porque as crianças precisam socializar, bom, claro,
nós temos, mas se isso, o preço a ser pago é ter um filho que vai ter um distúrbio cognitivo para o resto da vida, um distúrbio neurológico, um distúrbio de inteligência para o resto da vida, não é um preço aceitável.